No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais essa edição do Verbo Online. Você vai acompanhar tudo que foi destaque em nosso ministério e também nas igrejas no Brasil e no mundo. Então, fique ligado, o episódio de hoje está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. A gente começa nosso giro por Olinda, em Pernambuco, onde a Igreja Verbo da Vida em Casa Caiada promoveu um drive-thru de oração. Na oportunidade, jovens distribuíram garrafas de água e oraram por todos que passaram no local. A ação alcançou mais de 800 pessoas e muitas delas confessaram Jesus como Salvador. Foi uma bênção. Agora nós vamos a Paulo Afonso, na Bahia. Lá aconteceu uma programação muito especial. É que o projeto Viva Vida, promovido pela igreja local, se uniu ao florescer da prefeitura da cidade e juntas desenvolveram ações durante o Setembro Amarelo. Por conta disso, Shed Daniel, conferencista internacional e especialista em jovens e adolescentes, ministrou palestras nas escolas municipais e falou sobre o cuidado com a mente. Mais de 2.000 participantes foram impactados por essa iniciativa. E por falar em iniciativa, Alex e Paulo Escorel, graduados da Escola de Missões, estão partindo rumo a Angola. O casal já teve experiências missionárias no Zimbábue, participando de uma cruzada evangelística naquela região. Agora, em território angolano, Alex e Paula vão apoiar Diego e Leide Andrade no fortalecimento de uma igreja em fase inicial. É a palavra da fé e o amor alcançando as nações. Voltando a terras brasileiras, mais precisamente ao Rio de Janeiro, a segunda edição da conferência Homens de Honra reuniu centenas de participantes em um ambiente repleto de comunhão e fortalecimento espiritual. O evento, que aconteceu em Campo Grande, na capital carioca, contou com ministrações dos pastores João Roberto Albuquerque, José Roberto e Cauxande Chianca. Eles abordaram temas como liderança familiar, paternidade e o caráter masculino segundo as Escrituras. Os participantes foram incentivados a cuidarem cada vez mais da edificação de suas famílias. E o nosso giro de hoje se encerra anunciando a nova fase da Verbo FM. Isso mesmo, a rádio digital, que tinha sua sede lá em Campo Mourão, no Paraná, agora está de mudança para Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, sob o comando de Décio Júnior. A reinauguração está prevista para o dia 1º de novembro, com muitas novidades. O anúncio foi feito durante a conferência de ministros ocorrida em Caxias do Sul. E por falar nisso, acessem nosso portal e confira como foi o evento também em Águas de Lindóia, lá no interior paulistano. As ministrações abordaram paternidade espiritual e reafirmaram os valores do nosso ministério. No Verbo Online de hoje, a gente recebe um casal muito especial. Eu me refiro ao pastor Gleison e Marina Cabral, supervisores do Ministério Verbo da Vida lá na Europa. É com eles que a gente bate um papo a partir de agora. Olá, Marina. Olá, pastor Gleison. Sejam bem-vindos ao Verbo Online. Olá, querida. Que alegria para nós estarmos aqui. Obrigado pelo convite, né? Obrigada a vocês que estão aí assistindo. E eu acredito que vai ser um tempo muito proveitoso, né? Da palavra de Deus. É verdade. Que honra, né? Estar aqui com vocês, partilhando um pouco daquilo que Deus tem feito na Europa e nas nossas vidas, né? É realmente um privilégio estar a falar com vocês. A gente estava conversando há pouco aqui nos bastidores que já tem mais de 15 anos vocês naquela região, naquele continente. Verdade. Como surgiu, Marina, pastor, esse chamado para a Europa? Há muito tempo, até mesmo antes de nós estarmos no Ministério Verbo da Vida, né, já havia esse desejo no meu coração, especificamente pela Inglaterra, né, lá no Reino Unido. Né, essa chama queimava no meu coração, não sabia discernir muito bem como, quando e nem porquê, né? Mas quando nós viemos para o Verbo da Vida, né, que começamos a aprender bem mais, né, acerca daquilo, quem nós somos em Cristo, o que nós temos, o que nós podemos, quem nós somos, a nossa identidade em Deus,
né? Nós fomos identificando melhor a questão de chamado, né? Eu nem sabia o que era um chamado. Fomos identificando isso melhor e a coisa foi amadurecendo. Até que no ano de 2007, 2008, fizemos o Rema em Belo Horizonte. Em 2009, viemos para cá, para Campina Grande, né? Aqui fizemos a Escola de Ministros e a Escola de Missões. E em 2010, fomos para o campo missionário, de onde lá estamos até hoje. É isso mesmo. Eu ia só contextualizar, porque ele fala de um tempo que há quase 20 anos atrás, né? E foi muito importante para nós lá em Belo Horizonte, sob o pastoreio do pastor Manassés Guerra, ele lapidando nessa chamada missionária que já estava no coração do meu marido, que na época não era marido. Sim. E graças a Deus, homens e mulheres sérios, como o pastor Manassés, Calino, nos treinaram, né? Fizemos as escolas e por causa disso a gente foi enviado para o campo e permanecemos. Eu acho que essa é uma grande conquista, assim, para nós, porque muitos missionários, eles vão, né? Mas o permanecer por 15 anos é uma conquista para o reino, é a vitória da palavra de Deus na nossa vida. O Senhor nunca muda. Ele é fiel à palavra dele, mas existe um trabalho no ser humano de perseverança, né? O Senhor, ele é fiel e ele cumpre cada palavra. Mas se a gente não perseverar, né, na promessa de Deus, nós não veremos a glória. Não é assim? Exato. Então, eu acredito, sabe, que é uma coparticipação entre Deus e o homem, para que dê tudo certo, sabe? Muito bom, Marina. A gente imagina, assim, a pessoa que tem um chamado missionário, se a gente considerar que o nosso contexto do povo nacional é um, o povo europeu é outro, né? Vocês tiveram experiências na Inglaterra, hoje estão em Portugal, em Leiria. A gente imaginando que o português de Portugal fala o nosso idioma, a gente imagina, pode passar assim, mas deve ser tranquilo ser missionário, ser pastor na Europa, em Portugal. Mesmo assim, nesse mesmo contexto aparente da língua, há desafios e como vocês superaram? Bom, você está me perguntando especificamente de Portugal, né? Mas eu vou dar uma rebobinada, assim, porque quando a gente chegou no Reino Unido, chegamos em Londres, onde residimos, né? Onde residimos por 10 anos. E nós tivemos o nosso primeiro desafio cultural lá, porque éramos recém-casados, aliás, não recém-casados, tínhamos 4 anos de casado. Então, mas sem filhos, né? Então, você imagina, jovens, missionários com toda a força, com todo o gás, sem filhos, porque os filhos, eles imprimem em nós uma velocidade diferente. Brasileiros, né? Com jeito diferenciado. Exato. Chegamos naquela cultura e, graças a Deus, seguimos um conselho do missionário Simon. Para nós chegarmos e conhecermos um pouco, antes de abrirmos uma igreja, como era parte do nosso projeto, congregarmos por um tempo em uma igreja nativa, né? Então, Simon deu esse conselho para nós e nós acatamos. E é muito importante, sabe, a gente ter pessoas que possam nos mentorear nesse processo. O Simon já era missionário, já com quanta experiência, né? Então, rejeitá-lo, rejeitar esse conselho dele seria um desfavor para nós, né? Inglês, né? Pois missionário inglês. E eu tava indo para a nação dele, né? É verdade. Então, e quando nessa igreja, a gente chegou com muita velocidade, com muita força, com muita fome de fazer as coisas. Do jeito brasileiro, né? Do jeito brasileiro. Acelerado. Exatamente. E graças a Deus, fomos respostas de Deus para aquele povo, por causa mesmo da palavra implantada em nós. A liderança da igreja, ela nos abriu portas para sermos os líderes das crianças e dos adolescentes, o que para nós foi muito bom, porque a criança, ela não tem o filtro do adulto no que tange a você estar pronunciando a palavra errada.
ela vai falar mesmo e vai até rir de você se você pronuncia uma expressão ou fala de um jeito errado, e eles nos corrigiram, o que impulsionou mesmo a gente no idioma, né? Porque para eu ministrar a palavra de Deus para uma criança, ela precisava de entender, e foi muito legal essa experiência. Mas com a chamada muito forte e tudo, causou alguns... e a gente, né, nessa velocidade e tal, causou alguns desconfortos, mas que, graças a Deus, é muito importante você ter reputação, você ter pessoas que se conhecem, sabe? Sim. E foi aí que, naquela oportunidade, o pastor Bud se levantou mesmo, explicando para a liderança: olha, a intenção do nosso coração é muito importante você ter pastor. Missionário é muito importante, né? Eu já vou falar para vocês que um pastor não subestime o valor do seu pastor, né? Porque é segurança para nós, né? A palavra diz que o povo parecia sobrecarregado, porque eram como ovelhas sem pastor. A gente não precisa passar por isso, né? Se a gente tem a cobertura de alguém que nos ama. Então, o pastor Bud, naquela oportunidade, nos explicou, porque ele também é missionário, né? Sim. Então, nos explicou a cultura, e aí a gente também fez os ajustes que precisávamos e tudo. E graças a Deus, depois disso, avançamos, a gente assumiu a liderança do Rema em Londres, né, sob uma liderança americana, e servimos mesmo a uma igreja, a Igreja Nativas, e foi muito bom. Depois disso, ficamos, né, continuamos no campo, começou a Igreja Verbo da Vida em Londres, e aí é um percurso até a gente chegar em Portugal. Quando a gente chega em Portugal, Gleison e a Marina não eram os mesmos que saíram do Brasil. Eles agora tinham já 2 filhos que nasceram no Reino Unido, né? E já não eram tão brasileiros assim. Embora a gente seja muito brasileiro, né? E nunca vai deixar de ser, porque é nossas raízes, fomos criados aqui. Mas, por conta de estarmos 10 anos no campo missionário, isso vai se mudando, né? Sim. A gente não é mais o mesmo, e não pode ser. A gente precisa de melhorar a cada dia, precisa de mudar a cada dia. E a cultura, ela faz isso, o convívio com as pessoas. Então, a gente já chega em Portugal um pouco britanizados, sim, eu vou dizer, sim, né? E encontramos alguns desafios em Portugal, mas, assim, em Portugal, para o brasileiro, é mais fácil, como você falou. Tem a questão da língua, embora seja o português, é um português muito diferente. Muito acelerado. Além de algumas expressões serem diferentes, a questão também da forma de falar também. E eu vou dizer, né, a questão o português, ele não vê ele recebe, ele acolhe o brasileiro, mas não é assim, ele fica sempre com o pé atrás. Por Sim. conta mesmo de algumas má experiências, eu vou Sim. dizer, com alguns brasileiros, né? E até da reputação do Brasil lá fora, né? O país do carnaval, o país do futebol, né? Do jeitinho. Do jeitinho brasileiro. Essa situação Sim. desse jeitinho aí não é bem vista não, Sim. sabe? E aí eu acredito que... só que o fato da gente também já ser britânico nos ajudou, né, Gleison? Ele, por exemplo, a gente tinha que fazer alguma documentação. Fala essa parte, assim, da documentação, que é muito engraçado. Tem que falar alguma coisa, aí, né? Pastor. Pelo amor de Deus. Então, só pegando o gancho aqui que a Marina tá a falar, né? Eu acho que essa migração nossa do Reino Unido para Portugal, ela foi um outro... choque cultural, né? Sim. Vamos dizer assim. Porque isso é uma coisa normal no campo missionário. O imigrante, de forma geral, né, quando ele muda para uma nação, ele, de repente, cai naquele status que ele não é nem brasileiro, né? Nem do país de onde ele origina-se, e nem um nativo, né? Então, ele é alguma coisa ali no meio. Né? Só que a cabeça muda, o jeito de pensar muda, o jeito de ver o mundo, ele muda. Então, quando você faz essa transição do Reino Unido para Portugal, por exemplo, uma das coisas que a gente
percebeu, né, o Portugal ele é bem mais burocrático, né, os processos são bem mais lentos, né, em algumas coisas, né, bem mais burocrático. Então, eu acho que isso foi uma dificuldade a princípio, né, mas eu acho que quando você considera a graça de Deus, né, para aquela estação, eu acho que muito importante para um missionário ele abraçar as estações, né, ele abraçar um novo tempo. Claro que você não vai cortar o cordão umbilical ali, as raízes, né? Nós nascemos no Brasil e sempre vamos ter isso na nossa história, né? Só que se ele não abraçar um novo povo, uma nova cultura, um novo jeito, ele também fica numa situação muito complicada e até difícil de encontrar caminhos para alcançar os corações nativos, né? Então eu acho que é importante essa adaptação, é importante essa culturalização, né? É importante essa imersão mesmo cultural, só que aí você vai ter essas adaptações, né? Principalmente no nosso caso, eu pensei que a gente sempre iria morar no Reino Unido, né? Como eu disse no início, era o país que eu amava, né? Eu digo que quando nós chegamos, quando o avião estava a pousar em Londres pela primeira vez, e eu vi lá, olhei para baixo, vi os carrinhos do outro lado da rua, no meu coração era como se eu tivesse chegado em casa, não desprezando, mais uma vez, não desprezando as nossas origens, mas a graça de Deus era tão tangente, né, que era como se eu estivesse chegando em casa. E assim foi, né? Não tivemos assim grandes desafios, acredito que muito por causa disso, né? A gente abraçou logo, claro, tem a questão da língua, tem todo o investimento de tempo, de coisa, mas eu acho que foi, comparando com as histórias que a gente ouve, né, foi relativamente fácil essa adaptação, mas de fato eu acho que a gente precisa estar aberto para isso, sabe? Essa adaptação. Acho que o missionário que ele não consegue se adaptar, né, a realidades novas, culturas novas, até jeito de falar, né? Falando um pouco de Portugal, às vezes o português ele é mal compreendido, né? Principalmente quando a gente observa com as lentes de uma cultura sul-americana. Às vezes o português ele é mal compreendido porque ele é mais direto, né? Nós, na nossa cultura aqui brasileira, para a gente falar uma coisa, dependendo do lugar, você dá a volta, né? lá na lua, né? Mas o português não, o português ele é mais direto. E é interessante você ver como que a coisa da cultura ela é forte, né? Por exemplo, o jeito nosso, né, de explicar, de dar a volta, para o português é como se a gente estivesse tentando enrolar ele. Enganá-lo, porque ele não é assim, ele é direto, objetivo, né? Ele fica sempre pensando aonde que essa pessoa está querendo qual que é a trapaça aqui, qual é como é que fala mesmo? Trap. A armadilha. Exato. É engraçado que ao passo que para nós, eles são mal educados, porque são direto. E para eles a gente quer dar uma armadilha. Não é interessante? Né? Então, assim, eu não vejo isso como... Eu vejo isso como algo maravilhoso. Essa diversidade cultural, e a gente eu aprende, acho que é algo lindo. Complementa, né? Exato, é algo lindo. Agora, a gente não pode chegar lá pensando que o nosso jeito é o único jeito. Né? Que é o certo. Né? Eu gostei muito, 2 palavras, adaptação e perseverança, né? Hoje, quem vê o pastor Gleison e Marina na supervisão do ministério, precisamente em Leiria, né, na Europa, não imagina já a jornada que foi atravessada até então, né? Recentemente, no Dia Verbo da Vida de Missões, foi aberto as pré-inscrições para a escola, né? Como vocês veem o papel da escola para um missionário, justamente para esse preparo, essa consciência da perseverança e da adaptação? Olha, eu acho que a nossa escola de missões é uma das mais completas que eu conheço, né? Em termos de informação, em termos de experiência dos professores, né? Em termos de conteúdo que é disponibilizado,
para os alunos, né? Então eu acho que a gente, como ministério, a gente faz um papel fantástico em termos de preparação. Sim. Né? Agora, o aluno é como, por exemplo, as escolas bíblicas, a escola de ministro, a escola ministerial lá na Europa, o Rema, né? O aluno ele precisa praticar aquilo que ele ouve, né? E eu acho que a prática, o pastor João eu me lembro que ele sempre despedia dos seus cultos dizendo isso, né? Seja abençoado na prática da palavra. Então eu acho que a prática daquilo que é ensinado, ela é muito importante, né? Muito importante, porque de fato, até a gente teve uma edição da escola onde alguns irmãos da Europa participaram e alguns deles testificaram para nós: rapaz, se o pessoal praticar tudo que eles ouvem na escola de missões, vai ser um sucesso. Vamos ter missionários cada vez mais bem-sucedidos. Olhando ainda para esse cenário, né? Agora a gente focando mais em Leiria, em Portugal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos frutos da obra, né? A escola, a chegada da escola bíblica na região. Como é que vocês avaliam o crescimento da palavra da fé naquele continente? Okay. A gente, como diz, nós chegamos lá em 2010, não foi? A gente chegou, não em Leiria, né? No Reino Unido. No Reino Unido em 2010. Né? Em 2010. Então, breve resumo, né? Passamos ali 2 a 3 anos servindo igrejas locais, sim, ministérios locais, para a gente aprender como que funciona naquele país, né? A gente não foi chamado para implantar uma igreja brasileira fora do Brasil. Então precisávamos aprender como que funciona lá. Depois servimos na implantação do Rema no Reino Unido. Posteriormente a igreja de Londres, né? A partir da igreja de Londres nós implantamos, acho que 5 outras novas obras, né? E aí era engraçado, Madrid, porque a gente sempre... Lausanne, Madrid, na Espanha, Lausanne, na Suíça. E era engraçado que a gente sempre... Deus sempre apontava os melhores ali pra gente enviar, né? A gente brinca, rapaz, eu vou parar de treinar a gente, porque quando a gente treina, a pessoa fica excelente. A gente tem que enviar. Tem que mandar, Mas bem. É para isso que nós estamos aqui, né? Então, tudo começou daquela forma, né? À altura, tínhamos... se eu não me engano, mais 2 igrejas na Europa, né, que não foram implantadas diretamente por nós. A igreja de Paris e a de Lisboa, né? Era um só. E aí, a partir dali, houve um convite, né, do apóstolo Guto para a gente estar assumindo a supervisão, né? A princípio, a Europa, exceto Portugal, e depois Portugal foi agregado à supervisão e nós ficamos por conta da Europa. Então, a gente... trabalhou ali de forma a crescermos em unidade, né? Crescermos em compartilhamento ali da visão, né? A gente identificava que antigamente era meio que cada um por si. Então esse processo, né, dessa base do Ministério Verbo da Vida na Europa, ela foi muito importante para isso, para juntar os esforços, né? Começamos a trabalhar mais de forma ministerial. Então o escritório da Europa nasceu, né? E a partir daí muita coisa aconteceu, né? Hoje são 35 instituições, né? 35 obras entre igrejas, pontos de pregação, né? E a perspectiva é de um aumento cada vez mais acelerado. Amém. Né? Hoje, Marina pode falar um pouco mais das escolas, mas hoje, por causa das escolas, né? Hoje nós temos condições de treinar ministros locais, né? Pessoas que estão nas nossas igrejas na Europa, né? Claro que isso não impede de missionários virem agregar aquilo que está sendo feito lá, mas hoje, por conta das escolas, nós temos condições de fazer esse treinamento, levantar pessoas que estão dentro das nossas igrejas, e as nossas igrejas hoje começam a se multiplicar, né? Nós temos a igreja de Lisboa, né, já com avanços, né? A igreja de Leiria, só esse ano foram 4 pontos de pregação, né? A igreja de Lausanne, a igreja de Winterthur, na Suíça, a nossa igreja de Paris. Praticamente todas as nossas igrejas hoje, elas se multiplicam, né, dessa Glória forma. a Deus. E a escola acaba sendo essa ferramenta de expansão, né? Exato. Assim,
a escola, ela treina, né, os membros, né? Então, assim, os pastores, as igrejas, né, e através dos seus pastores, claro, eles têm um trabalho de treinamento, mas quando você tem um treinamento sistematizado, né, através da escola bíblica e da escola ministerial, certamente acelera o trabalho pastoral, né, e do treinamento, e do levantamento de ministros. Sim. Então, é muito importante. E as escolas, elas realmente foram um fruto do coração de Deus, de oração para expansão. No tempo da pandemia, não muito longe, mas a nossa vida mudou muito. Sim. De 2020 para cá. Todas as percepções, né, como fazer as coisas, isso tudo foi alterado. Precisou ser reinventado. Exato. E assim, aquilo que era para parar o evangelho, ele, na verdade, o Senhor, transformando maldição em bênção, proporcionou. Isso, né? Verdade. E foi quando o meu marido... Estávamos já tendo a escola bíblica em Londres nessa época, porque a escola começa em setembro, no Reino Unido. Em 2019, estávamos com uma turma presencial no Porto e uma em Londres, da escola bíblica. E quando foi em março de 2020, chega a pandemia para fechar. Meu marido deu uma palavra de comando para mim e para diretora da escola do Porto, falou assim: os nossos alunos, é agora que eles precisam da palavra. Uau. Vocês vão dar as mesmas aulas, não vai mudar o currículo, não vai mudar nada, vai pro Zoom. Aí a gente, que é Zoom, né? Hoje todo mundo sabe essa plataforma, mas aí ele ensinou para nós, porque ele já trabalhava com isso no trabalho de tendas dele. E aí nós reproduzimos isso os alunos, e verdadeiramente foi aquilo que sustentou. Nesse meio tempo, né, já surge aí, pronto, é uma coisa que não vai acabar nas próximas semanas. A gente viu os efeitos da pandemia se prolongando, e aí veio no coração dele transformar aquela escola em uma escola online. E como foi importante. Aí veio mesmo veio de Deus mesmo, como um download. Esse treinamento do caráter vai ser feito dessa forma, e acrescentando alguns requisitos, porque no Rema, por exemplo, os livros, eles não são de leitura obrigatória. Sim. Mas na escola bíblica é de leitura obrigatória, né? Então, acrescentando alguns requisitos para poder fazer com que o currículo alcançasse os mesmos objetivos. Forjasse mesmo. Exatamente, o caráter. Então, foi muito importante para nós. E aí, com isso, nós alcançamos Bulgária, alcançamos Eslovênia, e países que ainda não tem uma igreja Verbo da Vida, mas tem um graduado da escola Verbo da Vida, e a gente vai... que está chamando essa obra, chamando a igreja, chamando mesmo, agregando grupos. Na Itália foi assim, e em outros lugares da Espanha também, e incontáveis lugares. E é até interessante essa questão do online, né? Desse meio online, que a partir disso, né, da experiência da escola, que foi maravilhosa, surgiu também o Verbo Connect. Sim. Né? Na época nós identificamos 17 localidades onde pessoas desejavam a chegada dessa palavra, né, chegada do Verbo da Vida, e nós não tínhamos condições de atender. Tinha um pastor, né, presencial. Né? Primeiro porque o nosso processo de levantamento de ministros era bem mais lento. Né? E depois por causa de vários outros fatores, né? E aí um dia eu lembro, a gente estava com a liderança do Verbo da Vida lá na Europa, né, da base, e nós orando, gerando isso em oração, e Deus trouxe uma visão, né, como a que o pastor Bud teve lá atrás a respeito do Nordeste, né, de uma roda, e a gente via vários raios saindo, roda da bicicleta, né? Alcançando essas localidades, né? E víamos pontos de luz. E aí Deus trouxe claramente a visão do Verbo Connect, né? Uma igreja e várias localidades. E aí nasceu, né, hoje, junto do pastor Fred, Michele, a liderança do Verbo Connect, nasceu esse trabalho, né, que hoje alcança, acho que 17 nacionalidades já. Nós temos trabalhos com grupos específicos, né, jogadores de futebol. Né, nós temos trabalho, na segunda-feira à noite, por exemplo, temos um trabalho em inglês, né,
eu não sei exatamente quando, mas nós temos o trabalho em português também, com grupos específicos, né? Que é um grupo bem estratégico, né, para nós. Hoje, através do esporte, nós podemos entrar em locais que a gente não teria como entrar como igreja. Sim. Mas através de um jogador, para você ter ideia, na Copa do Mundo, antes da seleção da Holanda jogar, eles ligavam para nós, para que a gente orasse com eles. Sim. Né? Então, são coisas que Deus está fazendo ali através influência, né? Um raio de influência. Exato. A exemplo do que a gente vive aqui, se estabelecendo lá também, né? Exatamente. A obra de Dubai mesmo começando. Nasceu dessa forma, né? Então, assim, não tem como a gente explicar, naturalmente falando, o que tem acontecido. Mas, de fato, existe um avivamento na Europa. De fato, Deus está a fazer algo grande, né? E o nosso papel principal é não atrapalhar Deus, né? Muito bom. É cooperar com aquilo que Ele está a fazer e celebrar aí os frutos. A gente já está assim caminhando para o final, mas antes, Marina, a gente tem acompanhado daqui pelas coberturas a Conferência de Mulheres. Sim. Né? Então a gente está vendo o crescimento ao longo dos anos, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como isso está sendo construído, as atividades que vocês têm envolvido as mulheres da igreja. Então, as mulheres da nossa igreja, elas são cuidadas, né, com os cultos e mesmo um trabalho pastoral direto com elas. Na Europa, nós temos a Conferência de Mulheres, que acontece em março, e tem sido mesmo uma grande bênção poder ir com uma palavra específica para elas, né? A mulher, muitas delas imigrantes, né, e que tem que se desdobrar entre o cuidado da casa, dos filhos, o fazer tendas, e muitas delas muito envolvidas no ministério. A grande diferença, e você vai falar assim, mas isso também acontece no Brasil. A grande diferença é que lá a rede de suporte não há. A sua rede de apoio, né? Porque aqui você cria seus filhos próximo à sua irmã, próximo à sua mãe, a melhor ou à amiga, sua sogra, né? A vizinha que tem a mesma cultura e que pode assistir, pegar seu filho na escola para você continuar. Você tem uma reunião no departamento, não é? Na Europa, não. Você carrega seu filho. Teve muitas vezes, sabe, que eu dirigi um culto com meu filho no canguru, né? Que é aquela bolsa que a gente coloca assim, né? Eu dirigi cultos assim, reuniões assim. Eu ia com meus filhos. Eles vieram, e é tão bom isso, porque o Senhor chamou, né? Ele chama famílias. Eu tive uma experiência muito linda com o Senhor nesse ponto. Foi quando o meu filho, o Mateus, hoje já com 10 anos, nós temos 2 filhos, o Mateus e o Lucas. O Lucas hoje tem 8 e o Mateus tem 10. Então, o Mateus era bebê. Ele tinha 9 meses, mais ou menos, quando nós viemos para uma reunião de pastores e diretores. Sim. E quando chegamos aqui, muito quente para nós, vindo de Londres, né? Meu menino quase não comia e tal. Então, teve alguns desafios. 9 meses também, ele é muito novo. Então, deixava ele no departamento infantil. De repente, o número aparecia no telão. O pessoal que sentava próximo de mim já até sabia, conhecia o número do meu menino. E sabe aquelas vezes que no culto tá um grande mover de Deus e as pessoas estão correndo, caindo? E tava assim o culto. Apareceu o número do meu filho. Eu estava assistindo ao mover. Porque você tem isso. Às vezes a unção não pega sobre você, não é? E quando apareceu o número no telão, fui ao encontro do meu filho. A hora que eu pego meu filho no braço, a unção pega em mim. E aí as meninas do departamento infantil ficaram até com cuidado que o menino iria cair e tal. E naquela hora, o Senhor ministrando assim ao meu coração: a chamada de vocês não é vocês sozinhos mais. Os seus filhos fazem parte do seu chamado. O que eu tenho para fazer com vocês
inclui os seus filhos. E isso, para mim, foi um bálsamo. Foi um alívio. Foi mesmo porque vinha aquela pressão como que eu ia fazer a atividade do ministério agora com um bebê e tudo. E isso me trouxe leveza. Pode trazer seu filho, Sim. faz parte, carrega ele, entenda a estação também, desacelera. Então, para nós, as mulheres na Europa, a gente tem essa consciência, né, de que das estações e que elas mudam e que agora mãe de criança pequena, tem mais demanda, privação de sono e tudo. Então, vai ministrando as mulheres nesse sentido e depois terão outras fases, né? Agora os meus filhos são mais independentes, mas ainda muito pequenos. Mas daqui a pouco meu ninho tá vazio. Interessante, assim, vendo você até emocionada falando sobre isso, e eu me recordei da conversa que eu tive recentemente com Josué Arcanjo, né? E Josué, como Deus é preciso, assim, no que ele quer fazer. Porque Josué me contou num outro episódio que você pode acompanhar no YouTube, que no momento do bullying, no momento que ele estava adolescente, sem entender um pouco do que estava sofrendo, né? Pela escolha dos pais, né? E ele disse que Deus foi muito claro com ele: Josué, eu não chamei seu pai e sua mãe, eu chamei a família Arcanjo. Exatamente. Né? Então, assim, como Deus é específico e como ele tem interesse mesmo de envolver a família inteira, né? De que seus filhos tenham esse no futuro, ou eu acredito que já no presente, certamente Mateus e Lucas, eles já sentem esse pertencimento, que eles são da família Verbo da Vida, que eles são da supervisão junto com vocês, né? Exato. Eu acho que é importante uma ação proposital dos pais em relação a isso, né? Sim. Trazer os filhos para dentro do chamado e não interpretar os filhos como um acessório, né? Exatamente. Ou muitas vezes alguém que atrapalha. Não, um peso. Eles são parte do chamado. Eu contando uma história rapidamente, quando a gente estava no Reino Unido, meus últimos 6 anos no Reino Unido, eu trabalhava num banco, né? E era um trabalho extremamente desafiador, né? Eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava em casa às 11 horas da noite, praticamente todos os dias. Aos finais de semana, geralmente eu tinha que viajar para fazer a supervisão das igrejas. Então eu passei ali alguns anos, né, sem estar ali dando atenção, né, para os nossos filhos de forma eficaz, ativa, né? Como deve ser. E Deus me corrigiu em relação a isso, né? Eu lembro que eu estava visitando um casal, né? E Deus já estava me incomodando acerca dessa situação específica, né? E eu conversando, compartilhando para a irmã, e ela disse assim: olha, eu tive um sonho com você essa semana, e esse sonho foi basicamente o seguinte: você segurava o Mateus, na época, não sei se o Lucas estava... O Lucas tinha um pouquinho, ele era bem novinho. Mas eu estava segurando o Mateus no colo. Aliás, desculpa. O Mateus estava com ela na nossa casa e ele chamava pelo meu nome e eu não entrava dentro de casa. Ele ficava papai, 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 e nada de eu entrar. Mas que, de repente, ela e o Mateus eram transladados para uma igreja, né? E aí, de repente, a porta dessa igreja abria e eu entrava. O Mateus saiu correndo, veio para o meu colo. Eu peguei o Mateus no colo, eu ficava andando no corredor da igreja principal ali, indo para frente e para trás. E enquanto eu fazia isso, as pessoas iam caindo debaixo da unção e muitas eram curadas. E foi impressionante essa visão, porque imediatamente Deus testificou no nosso coração, né? E Deus disse claramente: olha, se vocês priorizarem a família, o que eu vou fazer na sua vida vai ser sobrenatural. Força, né? Amém. Vai ser impressionante, vai ser um outro nível, né, de glória, de operação dos dons. E de fato, essa mudança para Portugal, ela ajudou nisso também, né? Hoje nós temos um tempo, porque como em Portugal nós estamos integral, né, como se diz aí no ministério, nós temos mais tempo para se dedicar a eles. E o que Deus fez após essa priorização realmente foi muito importante. Então eu vejo isso, né? A gente entende os desafios,
né? A gente entende os desafios de um começo, né? Tem coisas que você vai precisar priorizar. Sim. Mas eu, de fato, recomendo a ministros, né? Tanto aqui no Brasil Sim. quanto fora, dar uma atenção maior, sabe? Para os filhos, porque não vale a pena perder os filhos Sim. pelo ministério. Família ainda é o grande projeto de Deus, Exatamente, né? Para a gente terminar, eu gostaria que vocês deixassem uma dica de leitura. Aquele livro que vocês indicam às pessoas, que vocês gostam de dar de presente, que vocês releem muitas vezes, que edificam sempre cada leitura. Quer começar? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque são alguns livros que sempre a gente volta, né? Como cristã, um livro que tem que ler sempre é O Amor, Caminho para a Vitória, Sim. do irmão Reagan, né? Sim. Como ministro, eu falaria do Qualificados. Meu Deus. Sim. Ou Diga Sim, né? Diga Sim também é um livro que me confronta muito. Pelo menos uma vez a cada 2 anos eu leio Diga Sim. Porque muitas vezes eu coloco, assim, o dia a dia e tal, a gente embaça nossas visões, nossos óculos em relação àquilo que homens e mulheres que vieram antes da gente, principalmente o apóstolo Paulo, né, sofreu para que essa palavra chegasse. E que não é justo com as gerações que por vir a gente esmoreça na fé, né? Então, Diga Sim, para mim, também é um livro que é, pelo menos um ano sim, um ano não, é de leitura obrigatória. Assim. Eu gosto muito de Planos, Propósitos e Práticas. Sim. Né? Eu acho que é um livro fundamental, né? Básico para todo aquele que tem chamado, né? É onde nós entendemos ali a vontade de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, né? Então eu acho que é importante, sabe, esse despertar, a gente está sempre a voltar a perceber em Deus por que nós estamos a fazer o que nós estamos a fazer, né? Por quê? Qual que é a razão, né, da nossa existência? A gente vai viver para nós mesmos ou vamos viver para o propósito de Deus? Então, acho que são leituras importantes. Marina, pastor Gleison, que honra ter vocês aqui conosco para esse tempo. Muito obrigada mesmo pela honra dessa conversa tão agradável, da gente conhecer um pouquinho mais de tudo que vocês estão fazendo e crendo mesmo em nosso coração, concordando com vocês. Amém. Que há muito a ser feito na Europa e Deus sabe que pode contar com vocês, com essa leoa que está aqui na minha frente e com o senhor, pastor, para fazer com que aquele continente conheça ainda mais sobre Jesus e a gente crê que isso vai acontecer velozmente. Muito obrigada. Em nome de Jesus, obrigada a gente, né? Muito obrigado mesmo, gente, pelo privilégio de estar aqui, né, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito. E muito obrigado você por ter assistido aí, né? E ore por nós, ore pela Europa. Né? Nós estamos num projeto de expansão também para o Oriente Médio. Sim. Né? Temos alcançado algumas nações estratégicas. A gente não divulga muito pela natureza do local, mas ore por nós. Né? Só na Europa são 50 nações, então tem muito trabalho para ser feito e vamos para cima, né? Amém. Amém. É isso mesmo. Muito obrigada. Eu louvo a Deus por essa base, né, sólida que temos aqui e que em nome de Jesus, né, o nosso ministério cresça cada vez mais, avance e que as pessoas que estão nos assistindo sejam encorajadas mesmo a obedecer ao Senhor, porque verdadeiramente nós não podemos ter a nossa vida por preciosa. É muito pouco conquistas financeiras se comparado à grandiosidade do plano de Deus para cada um de nós, né? Amém. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Antes de me despedir, eu quero deixar um abraço carinhoso para o pastor Márcio, lá da igreja Verbo da Vida em Tiradentes, no Mato Grosso do Sul. Ele disse que não perde um episódio. Para Maria, lá no Verbo da Vida em Guarulhos, São Paulo. Micheline, lá na igreja em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Micheline, um abraço. Décio Júnior, lá em Caxias do Sul, o novo diretor da Verbo FM, e também o casal Fábio e Michele Gonçalves, lá de Porto Alegre,
Karen Maragon, lá em Curitiba, Michele Campelo, em Caxias do Sul, e Claudineia Caxias. Para vocês, um abraço grande, e também para o casal Fabiano e Wagner, do Departamento Tradições da Igreja Verbo da Vida em Caxias do Sul. Eu também fico por aqui, declaro um dia abençoado para você, tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.